em 4 idiomas, também participa regularmente de palestras no exterior. Ele é casado há 15 anos e tem 2 filhos. Então, com vocês, o Júlio de Carvalho, que vai falar sobre o tema preconceito, racismo e machismo. Boa noite. Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Muito obrigado pelas palavras de apresentação e vamos fazer os esforços necessários para atender a expectativa deste grupo que cada vez mais vamos nos aproximando. O tema da noite é óbvio ser em função das últimas comoções sociais que ocorreram aqui nos Estados Unidos e que, de certa forma, impactaram o mundo. E é comum, às vezes, alguém abordar um tema ou uma conversa, às vezes até um diálogo entre casal, e não deixar bem claro do que necessariamente estão falando, dos termos que estão utilizando e seus significados. Então, antes de entrarmos dentro do tema em si, é necessário esclarecer o significado dos termos que estaremos abordando. Comecemos pela palavra preconceito, porque o título da nossa fala é Preconceito, Racismo e Espiritismo. Para entendermos melhor a palavra preconceito, se faz necessário a abordagem da palavra conceito. E o que é conceito? É uma ideia que se faz de algo ou de uma coisa. Esta ideia que se faz de algo, de alguém, de alguma coisa, ela é fruto da análise, da experiência, da inteligência em torno daquilo. Isto é, para se formar um conceito de algo, é necessário tempo de análise. Logo, é muito saudável termos conceitos, porque quando temos um conceito, podemos fazer um juízo racional, lógico, baseado no conhecimento do que se tem, não na emoção em torno daquilo. Agora, pré-conceito é uma ideia que se faz antes de conhecer algo ou alguém. A criatura não tomou-se do tempo, da análise, para chegar a uma conclusão. Chega-se a uma conclusão prévia ao conhecimento de algo ou da pessoa. É um conceito que se formula antes, sem análise. E isso é muito prejudicial, porque raramente se acerta os preconceitos, isto é, a ideia que faz de algo, sem conhecer a coisa ou o indivíduo. Para isto é necessário tempo. Então a ideia pré-concebida, as ideias que se faz das coisas, das pessoas, sem antes conhecê-las, é muito prejudicial. E o preconceito pode levar à discriminação. Preconceito e discriminação são duas coisas diferentes. O preconceito é a ideia que se faz antes. E a criatura pode simplesmente manter esta ideia para si mesma, pensar sobre alguém, alguma coisa, sem ter uma análise prévia e ficar com aquele pensamento para si mesmo. Agora, a discriminação é a ação em função do preconceito, da ideia que faz antes de algo ou de um indivíduo.
Há vários tipos de preconceito. Preconceito social. Pessoas que consideram uma pessoa inferior devido à sua posição social. E qual seria a discriminação? Seria a ação contra essa pessoa de um nível social inferior à sua. Como existem pessoas que não permitem a frequência de pessoas de baixo nível social em certos locais. Ou alguém que está com uma indumentária não à altura de uma certa loja e o vendedor ou a vendedora discrimina aquela criatura, dizendo aqui não há nada que eles possam comprar naquela loja. Seria uma discriminação social, devido a este preconceito. A ideia que se faz antes simplesmente porque a indumentária da criatura evidencia a sua condição social. Mas às vezes o preconceito social, ele se dá de modo inverso. Criaturas que se encontram na faixa dita da pobreza e julgam que aqueles que são ricos são pelos meios indevidos, desonestos, que seria também um preconceito. Para dar então um pequeno exemplo de como funcionaria a discriminação em função do preconceito. Mas existem vários tipos de preconceito. Preconceito de idade. Uma companhia não emprega um indivíduo porque o indivíduo já passou de certa idade. Então, o preconceito, a ideia formulada antes, é de que pessoas depois de uma certa idade têm baixa produtividade. Qual que seria a discriminação? Não pegar aquela pessoa para trabalhar ou despedir alguém que já chegou ao marco da faixa etária, dita como de baixa produtividade. Há preconceito por orientação sexual. Este tema em si exigiria todo um seminário. Há o preconceito até mesmo de pessoas com debilidades físicas, porque têm limitadas suas funções. Qual que seria a discriminação? Não dar a estas pessoas empregos ou certas posições. Há discriminação até mesmo com pessoas portadoras de obesidade, porque há a associação de que criaturas obesas também, com dificuldade maior para se movimentar, seriam pessoas de baixa produtividade. Qual seria a discriminação? Não pegar aquela pessoa para trabalhar. Cada discriminação, cada preconceito levaria bastante tempo da nossa fala para falarmos de maneira minuciosa. No entanto, hoje selecionamos apenas um tipo de preconceito, de uma ideia que se faz antes de conhecer a criatura, que é o preconceito racial. Este preconceito racial, às vezes, é confundido com o preconceito por etnia, a criatura que vem desta ou daquele país. Há preconceito até mesmo de línguas. A criatura que fala diferente da pessoa que fala do norte. Há preconceito até mesmo de imigrante com imigrante. Abrindo aqui um parêntese em nossa reflexão, já escutei aqui, nos Estados Unidos, brasileiros aproximarem-se de mim e dizer: cuidado com brasileiro, que brasileiro aqui não presta. Eu abro o olho bastante aberto para a pessoa que me traz esta informação, porque a criatura sabe identificar quem não presta, porque deve ser porque não presta também. E quando a criatura tem a capacidade, a oportunidade de se deslocar de um país para o outro, notará que a bondade, a maldade, ela está por toda parte. Não pertence a uma certa etnia. Mas hoje vamos manter o assunto dentro do racismo, que seria
o preconceito, a discriminação que se faz porque a criatura participa desta ou daquela raça. É muito triste hoje assistirmos na televisão esta desinformação, porque na realidade não existem raças. Isto não é uma posição filosófica, não é uma crença religiosa, e sim um dado científico. E é um dado científico que, infelizmente, é pouco divulgado. As pessoas não são informadas. E há diferentes frontes desta argumentação científica. Hoje tem-se o DNA completamente decodificado e todos nós levamos em nosso DNA os rastros de nossa origem. E de que origem é esta? A origem africana. Independente de onde você mora, de onde você nasceu, os seus antepassados vieram da África. E o ramo da ciência que se dedica aos estudos das nossas origens chama-se antropologia. Antropo, homem, logia, estudo. Estudo do homem e a sua evolução. Tem-se também a arqueologia, que são os objetos utilizados pelos homens através da história. Homem aqui, não estou me referindo ao sexo, e sim à criatura do gênero humano, que são ambos os sexos. Temos a paleoantropologia, que seria a ciência que estuda a evolução do homem, muito antigo, paleo, antigo. E os paleoantropologistas também foram, infelizmente, tomados do racismo. Por quê? Porque a ciência, até certo ponto da nossa história, século passado, ela tinha uma comunidade científica bastante forte na Europa. E os próprios paleoantropologistas não consideravam a possibilidade da criatura humana ter evoluído em outra parte que não ser a própria Europa, com o Neandertal. Mas contra fatos científicos não há argumentação. E os paleoantropologistas que escavavam solos da África começaram a enviar para a Europa fóssil que datava muito antes do que os Neandertal. E as evidências são abundantes e os paleoantropologistas tiveram que se curvar perante os fatos. E então há sempre expedição na África, paleoantropologistas que estudam, e uma bem interessante aconteceu na África do Sul, numa caverna chamada da Estrela Crescente, The Rising Star. E os paleoantropologistas encontraram hominídeos. Que são hominídeos? São ossos de seres, de pessoas que são semelhantes muito a nós. E quando estamos falando aqui de ossadas antigas, estamos nos referindo a 2,5 milhões de anos atrás, na época que ainda nos encontrávamos na condição de Homo habilis. Evoluímos bastante até aproximadamente 200, 150 mil anos atrás, para nos tornar Homo erectus, e aproximadamente 15 mil anos atrás, com a descoberta da agricultura, Homo sapiens. Mas estes que foram encontrados 2,5 milhões de anos atrás foi mais uma vez outra evidência de que a família humana nasceu na África. E o interessante foi que a equipe científica, liderada por um cidadão bastante sábio, foi à igreja de Desmond Tutu para anunciar a descoberta. E Desmond Tutu foi um grande lutador pela igualdade racial na África do Sul, na década de 60 e 70, com Nelson Mandela. Ele até mesmo ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, depois que foi enunciado esta outra evidência de que, de fato, todos nós viemos da África, Desmond Tutu, inteligentemente,
afirmou. É exatamente assim que deveríamos ler a Bíblia, interpretando seus símbolos, porque Adão e Eva não são duas criaturas que viveram, e sim é o símbolo de que todos nós viemos da mesma família. E é exatamente o que a alçada científica está demonstrando, que todos nós viemos da mesma família, a família africana. Então as pessoas vão se indagar, mas por que nos parecemos tão diferentes? É devido a um processo de adaptação do nosso organismo ao meio ambiente que se encontra. Por exemplo, se você viajar, mudar para o Canadá, por exemplo, chegando lá sentirá um frio bastante intenso, a tal ponto que você tem dor nos ossos. Com o passar do tempo, você acostumará àquele frio. Continuará sentindo frio como mecanismo de proteção para não queimar a pele. Por outro lado, o frio já não te incomodará como antes. E por quê? Porque houve uma adaptação do seu organismo àquele meio ambiente. Estou me referindo aqui a poucos meses. Imagine então a nossa capacidade de adaptação do organismo humano a meio ambientes quando se tem disponível milhares de anos. Então o que aconteceu foi o seguinte: vou utilizar o meu telefone aqui para simbolizar o planeta Terra. Então, encontramos aqui o continente africano, que se encontra mais ou menos no equador do planeta. E por se encontrar no equador do planeta, há uma abundância de luz solar. E por que a luz solar é tão importante para nós? Há vários motivos, mas hoje não é uma palestra científica, e sim uma espírita, e eu não tenho tempo de estar trabalhando todos estes argumentos, mas precisamos da luz solar para produzir a vitamina D. A vitamina D é de essencial importância para as nossas funções vitais, para o quimismo celular. Quando a criatura sai do equador da Terra e viaja para os países nórdicos, e isto aconteceu através dos milênios, a pele humana começou a mudar. A quantidade de melanina foi diminuindo. E por quê? Para permitir mais luz solar entrar. Porque à medida que vai se locomovendo para os países nórdicos, as regiões mais para o norte, vai havendo menos luz solar devido à posição da Terra em relação ao Sol. Como há menos luz solar, a pele foi clareando para permitir mais luz solar entrar. Hoje, uma criatura de pele negra que de repente muda para um país nórdico, e destes, por exemplo, que passa 6 meses na escuridão e 6 meses no sol, é bem provável que precisará de uma reposição de vitamina D, porque a pele sendo escura não permitirá o pouco de luz solar que existe penetrar o organismo humano. Então, por isto que foi havendo a mudança da cor da pele. O fato é de que todos nós viemos da África. Alguns, talvez, que não são versados no conhecimento, na ciência, vão perguntar, mas como é possível saber que uma ossada é tão antiga e veio desta ou daquela parte? Há uma contagem que se faz do carbono 14, do carbono 13, para estar aí colocando idade, para estar calculando a idade destes fósseis. Mas, como explicamos, a palestra não é científica, e sim espírita, com conhecimentos científicos, abordagem filosófica de consequências éticas morais. Prossigamos. Então, meus amigos, todos nós viemos da África. E não há qualquer razão para nós estar distinguindo uns aos outros em função da nossa aparência exterior. Estou falando aqui eminentemente do ponto de vista materialista, porque somos da mesma origem, sem abordar até mesmo ainda a questão espírita. E, infelizmente, esta informação científica, esse dado, ele não é tão divulgado quanto deveria.
que todos nós somos, da África, e isto gera, infelizmente, esta falta de informação com complexos de superioridade, muita desgraça social. Desgraça aqui, sair da felicidade. E por quê? Ora, se fala muito, por exemplo, no Holocausto que aconteceu quando Hitler, através do regime nazista, exterminou quase 6 milhões de judeus. Isto aconteceu entre os anos 1939 até 1945. Mas pouco se fala da escravidão aqui nos Estados Unidos, que aconteceu por 250 anos. 250 anos de escravidão. E isto gera problemas sociais até os nossos dias atuais, em diversas situações. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Quando começou a pandemia e os governadores, cada um teve a sua própria vontade obedecida, quando determinaram a quarentena, ficar de quarentena em casa, ficou. Quem não pôde, não ficou. Todos foram ordenados ficar em quarentena, mas existem as pessoas que trabalham nos serviços ditos essenciais. E o que aconteceu, que à medida que a doença foi se espalhando, notou-se a morte desproporcional por parte das minorias, incluindo os negros. E alguns levantaram a hipótese de que os negros estavam morrendo desproporcionalmente por causa de seus hábitos alimentares. E por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde, abrindo um parêntese, que mudou aqui de opinião quase que por dia a dia sobre o que fazer, fechando parêntese, determinou que as criaturas com comorbidade estariam mais propensas à morte pelo Covid-19. Pessoas hipertensivas, pessoas diabéticas. E a hipertensão, tanto quanto a diabetes, são diretamente relacionadas ao que ingerimos, ao que comemos. E os negros, de fato, têm o chamado soul food, que é a comida tradicional do sul dos Estados Unidos. Uma comida extremamente deliciosa, mas que, por outro lado, é extremamente gordurosa e vai muito sódio. E isto causa a hipertensão, que é a retenção de líquido no organismo devido à ingerência do sal. A diabetes pelo consumo de carne vermelha, tanto quanto a ingerência de açúcar, dificultando a ligação do sangue pelos capilares. Eu estou escutando a minha própria. Alguém está com o microfone ligado. Ok? Obrigado. Eu ainda continuo me escutando. Ok, resolveu. Muito obrigado. Quando eu falo muito obrigado, eu me escuto. Fica muito difícil falar se reescutando. Ok. Então, o organismo fragilizado na presença, então, do Covid-19 levaria a criatura ao óbito. Por outra parte, os negros, escutando esta informação, disseram que deveríamos levar em consideração também a escravidão responsável pela morte das pessoas com Covid-19. Você escuta uma informação dessa, mas como? O que é que tem a ver algo que aconteceu há 250 anos atrás conosco até hoje? E veja só a explicação, que é para a nossa reflexão. As pessoas não, às vezes, refletem que o irlandês que chegou aqui há muito tempo atrás, chegou para fazer fortuna. Esse irlandês foi hoje me perdoe, foi ontem um tataravô de alguém de hoje.
Então, esta pessoa de hoje, que teve o seu tataravô aqui nos Estados Unidos fazendo fortuna, o tataravô transferiu a fortuna para o bisavô para o avô para o pai, e hoje a pessoa contemporânea herdou toda essa herança. Teve oportunidade melhor para ir a uma universidade, receber aí um curso superior e ter um emprego no qual, quando recebeu a ordem de fazer a quarentena, pôde ir para o conforto do seu lar e se resguardar. Por outro lado, uma pessoa que chegou aqui não para fazer fortuna, e sim para tirar-lhe proveito de suas forças físicas, não passou nada para o bisavô. O bisavô não passou nada para o avô não passou nada para o pai, e hoje o indivíduo não teve as mesmas oportunidades de alguém que aqui chegou para fazer fortuna. Então, os escravos chegaram aqui para ser abusados, e não houve essa de valores econômicos de geração para geração. Então, a criatura de hoje, vendo-se menos afortunada de possibilidades para promoção social, teve que se limitar a trabalhos braçais, como, por exemplo, dirigir ônibus. E se você dirige ônibus no meio de uma epidemia, a sua probabilidade de contágio é maior. Por isso que havia mais negros morrendo de Covid-19. É um argumento plausível. Hoje estamos, infelizmente, assistindo na televisão as consequências daquela filmagem no qual o policial branco, de forma brutal, assassina um civil negro. E às vezes encontramos pessoas que não compreendem toda a comoção em torno daquilo. E são pessoas que não estudaram quase nada, ou talvez nada, da história dos Estados Unidos. Porque os negros neste país têm razão de sobra para serem tão revoltados. Isto não significa que estamos de acordo com as quebradeiras que se fazem utilizando do protesto. Porque o protesto, ele é um direito constitucional. O que é que significa isto? Vivemos numa comunidade de 330 milhões de pessoas. Imagine se cada pessoa pudesse eleger o que fazer da própria vida sem respeitar ninguém, seria o verdadeiro caos. Então precisa de regras que regulamentam o nosso convívio, regras de trânsito, regras de impostos. Então isto se encontra na Constituição, a Magna Carta do país que estabelece os nossos direitos e deveres. E nós temos, como população, o direito de protestar. E por quê? Porque os nossos governantes, de fato, não são os nossos líderes. Eles são os nossos servos. E por quê? Porque o governo em si não tem dinheiro. O dinheiro que o governo tem é fruto do imposto que você paga. Então, lá eles estão para nos servir. E quando existem leis ou situações que não são compatíveis com os nossos desejos, de civis que convivem nesta população, temos sim o direito de ir às ruas e exigir melhores condições. É um direito constitucional. Então, explicamos aqui o direito que nós temos sem justificar o quebra-quebra, às vezes a roubalheira que acontece em função do protesto. Mas sim, de sobra para serem revoltados com o sistema. Falo isto com autoridade por alguns motivos. Vou explicar em alguns minutos. Mas antes disso, há pouco tempo na história, né, ali na esquina, que foi na década de 60, o governo dos Estados Unidos, através do Ministério da Saúde, injetou sífilis nos negros para ver o desenrolar da doença. Ficou conhecido como Tuskegee Experiment.
Um absurdo, né? Até falar sobre o que aconteceu. E o presidente Clinton, ele teve que pedir uma desculpa a toda a comunidade afro-americana do que aconteceu. Mas imagine se você, negro, numa situação desta, o que você não sente? Quando eu estava em nosso mestrado na universidade, certo dia, os negros receberam uma ameaça na escola. Publicaram lá na internet que iam fazer uma coisa com qualquer negro que estivesse saindo da escola aquele dia. Então, a minha professora, negra, ela de mim e disse: você poderia, isto em voz alta para a classe toda escutar, acompanhar fulana de tal, que também era negra, e negra aqui abrindo parênteses, estou me referindo àquilo que a sociedade constituiu, desenhou como raça, porque preto é a cor, negro é a raça. E que já deixei bem claro que não existe. Raça, de fato, é uma construção social. Cientificamente não existe. E pediu para que eu acompanhasse esta aluna para o seu carro. E fomos caminhando depois da escola para que não acontecesse nada com ela. Imaginem vocês o que não estava passando na cabeça dessa criatura. Como que este cidadão aqui nem nasceu no país que eu nasci, fala com sotaque, porque eu falava na sala de aula, e ele caminha livremente na escola, sem nenhum problema de ataque. E eu tenho que pedir favor para ele me acompanhar para o meu carro. Como é que não fica na cabeça dessa pessoa? Talvez fique difícil de alguns entenderem. Por isso que muitos falam, é porque você não está na minha pele. E de fato, não estamos na pele para ver como que a outra pessoa se sente. Então, são situações bastante constrangedoras. Eu trabalhei numa penitenciária aqui nos Estados Unidos durante 12 anos. E ali eu vi cenas bastante tristes. Existe o racismo, existe o racismo. E às vezes as pessoas associam a cor da pele com o crime, sem entender que não se trata da cor da pele que gera o crime, e sim condições sociais. De fato, a maioria das pessoas que estavam presas eram negros, mas eles estavam presos porque cometeram crimes, porque eram negros? Não. Era a situação, a condição social. Ali eu ficava estupefato escutando as histórias que eles tinham para me contar. Se você cresce escutando a palavra arma, droga, ladrão, tio na cadeia, avô na cadeia, vamos visitar fulano, ciclano na cadeia, crescendo nesse meio ambiente, estes termos, esta vida torna-se o normal. Quando você cresce, está simplesmente seguindo os passos daqueles que te antecederam. E aqueles que te antecederam estão naquelas condições devido ao que aconteceu no passado, juntando com uma indiferença social. Lembra-se que até a década de 60, em alguns lugares, não podia se sentar no mesmo local dentro do ônibus. Era impressionante o fato de que os negros eram a maioria que frequentavam o transporte público, utilizavam deste meio de locomoção. E os ônibus eram separados em assentos para negros e assentos para brancos. E embora havia vagas de brancos disponíveis, se a dos negros estivesse completa, eles não podiam sentar na vaga do branco. Mas na hora de pagar a condução, era a mesma quantidade, o mesmo valor. Foi isso que levou o brilhante Martin Luther King Jr., se não me engano, quando ele tinha apenas 27 anos de idade, organizar o Bus Boycott. Né? Isto é, não vamos já mais utilizar o transporte público e vamos ver quanto tempo eles aguentam sem o nosso apoio. E por isso que eles caminharam durante 1 ano, para ser exato, 13 meses, até que a companhia de ônibus decidiu mudar as leis para serem mais econômicas. Podem sentar onde que quiser, tanto que haja vaga, sentem-se.
algo muito justo. E com aquela pequena vitória, foi possível outras vitórias até alcançar o direito de votar, porque o direito estava na Constituição, de forma figurada. E os negros não podiam, de fato, eleger os seus governantes, e aqueles que estavam lá mantinham o status quo, na qual o negro, de fato, era oprimido. Então, eles têm razão de sobra de serem revoltados, mas isso não justifica, mais uma vez, o quebra-quebra. E o que isso tem a ver com espiritismo? Ora, porque aprendemos no espiritismo que o espírito não tem raça, o espírito não tem etnia, o espírito é espírito. O espírito reencarna na etnia ou na raça de acordo com as suas necessidades evolutivas. Não é o espírito no plano espiritual desta ou daquela etnia. O espírito evoluído já superou estas diferenças. Nasce no meio mais adequado para a sua evolução. E nós espíritas temos razões de sobra para termos uma outra percepção desta situação, porque sabemos que, falhando nesta ou naquela experiência, reencarnaremos no polo oposto para poder aprender, sofrendo na própria pele, aquilo que causamos de mal aos outros. Um exemplo disto encontramos no livro Renúncia. Que fantástico livro! Mais uma vez, me permite aqui abrir um parêntese. Quando começou a pandemia e as pessoas souberam que ficariam de quarentena, muitos amigos me disseram: vou aproveitar a quarentena para assistir toda a série do Netflix. Eu tive uma amiga que teve a minha coragem de dizer que queria repetir toda a novela O Rei do Gado. Filmes do YouTube e Facebook. Eu me preocupo muito com o movimento espírita, porque com tanta distração, com tanta mídia, tanta coisa para nos desviar a atenção do essencial, quando é que sobra tempo para ler, para esclarecer, para aprender? Então, não vou ser nem radical, dizer corta a série do Netflix e vai ler o livro dos espíritos. Não. Leia, assista um capítulo da sua série. Depois, leia um capítulo do livro. Leia outro capítulo, assista outra série e assim você vai balanceando. E por quê? Porque a série, ela é um entretenimento, é um passatempo que a gente jamais vai ter de volta. Agora, o livro espírita é um entretenimento com abundância de conhecimento espiritual. É o livro que te dá estrutura psicológica para você superar os desafios da vida. Gostaria muito que as pessoas chegassem e, através de um passe, eu resolver o problema da criatura. Mas os mais amantes não resolvem o problema dos mais amados, porque aquilo que rotulamos de problema são oportunidades de crescimento. E Deus, nem o seu espírito guia, os anjos guardiões, resolverão por você aquilo que cumpre você resolver. Quanto mais instruído você é, mais esclarecido, mais a probabilidade de vencer sobre si mesmo e evitar os problemas, o sofrimento. Então, a nossa recomendação: leia, estude. E este livro, Renúncia, é um livro fantástico, porque além de ser um excelente entretenimento, qualquer novela perderia para o enredo, a construção, a dramaturgia do livro. Se trata de ser uma obra verídica. Os fatos que ali são narrados aconteceram. Aprendemos até mesmo porque os Estados Unidos têm a Constituição que tem, os nomes que tem. Por exemplo, os europeus, eles saíam com bastante para poder vir aos Estados Unidos. E eles saíam de lá de York, eles saíam de lá de Jersey, eles saíam da sua cidade na Europa de Ark. Então, quando eles chegavam aqui, traziam as sementes, traziam a cultura de lá,
vinham com tanta saudade para cá que eles queriam fazer daqui a sua nova cidade, com os antigos hábitos. Por isto, New York, a Nova York. Já que eles não podiam viver mais na York da Europa, viveriam numa Nova York, numa Nova Jersey, no Novo England. E traziam a cultura para aqui. Então, neste livro, nós encontramos a história de Alcione, que nos dá vários exemplos de superação, de resiliência. É um livro que você termina de ler, seja lá qual problema que você está passando, o problema fica deste tamanho. Não é que o problema desaparece, mas a protagonista, ela vivencia de forma tão brilhante desafios tão grandes que a gente olha para nós mesmos, nos sentimos diminuídos diante dos problemas que nós temos e logo nos sentimos fortes porque os problemas de fato não são tão grandes quanto pensávamos que eram. E nesse livro, Alcione, ela brilhantemente atende ali todo um círculo familiar. Mas a mãe de Alcione, que é a Madalena, ela era casada com o Villamil, e o Villamil, na travessia para os Estados Unidos, morreu. Fique tranquilos que eu não vou narrar todo o livro, é mais de 550 páginas, estou te dando só este pedacinho, mas leia, por favor, gente. E o Villamil morre. E ela tinha um primo muito apaixonado por ela, o Antero de Videu. E esse Antero de Videu fez de tudo para conquistar Madalena, mas o coração da Madalena estava entregue ao Villamil. E este Antero de Videu, que não tinha qualquer propensão para o bem, misturou-se com outras pessoas na Espanha para começar a venda de escravos, o comércio de vida humana. E assim ele se enriqueceu. E neste mundo de ambições, não há quem está completamente protegido. E o mataram para poder pegar a sua parte do comércio. O Antero de Videu chega no plano espiritual e se dá conta do mal que ele praticou, abusando de seus irmãos simplesmente por causa de uma diferença de percepção de raça. Ele reencarna na raça que ele se comprometeu. Ele nasce então como filho de escravos. E por ter se comprometido muito, ele nasce ainda degenerado, com um problema físico nas pernas. E na época, filhos de escravos degenerados eram mortos assim que nasciam. Então, os pais, para poupar a vida daquele filhinho, entregaram o filho para a vizinha. Quem que era a vizinha? A Madalena. Então, agora ele voltava para receber os beijos daquela amada, mas não na condição de homem, sim de filhinho debilitado nas mãos dela. Então, ele sofre todo o racismo, o preconceito que ele um dia fez sofrer. E para poder ter o próprio sustento, ele aprende o ofício da música, toca violino, e certa feita, com 16 anos de idade, ele estava saindo da igreja e, por um descuido dele, ele foi atropelado pela carroça, que não foi tão pouco culpa do condutor, e naquele momento de agonia, chamaram Alcione, a sua irmã, e ele se vê com as pernas já normais. Isto é, a dor moral que ele sofreu naquela condição expurgou dele o preconceito, o complexo de superioridade, o mal que ele fez. Porque essa é a função da dor. Deus não nos maltrata, não nos castiga, concede-nos meio de reparação. E a criatura teimosa que não deseja aprender pela via do amor, escolherá o caminho da dor para poder crescer. Às vezes se diz equivocadamente, ou se chega pelo espiritismo pelo amor ou pela dor. Não está correta essa colocação, porque a gente não chega amando uma coisa que desconhece. Leva tempo, ter afinidade, crer, acreditar, estabelecer confiança e logo vem o amor. Então, quem nunca viu o espiritismo não pode chegar amando.
E às vezes chega-se pela dor, mas não foi necessariamente a dor, foi porque viu um amigo que com tanta resiliência, renúncia, superou um problema por ser espírita, que a criatura teve a curiosidade de saber o que é o espiritismo. É Allan Kardec, então, que propõe que nós chegamos no espiritismo pela curiosidade. Por isto que o nosso comportamento, tudo aquilo que fazemos, é de suma importância para influenciar o comportamento dos outros. Então, meus amigos, não há qualquer espaço para que haja preconceito. Qual é a nossa sugestão? Antes de fazermos uma ideia de alguém, antes de formularmos a opinião sobre um indivíduo, vamos primeiro nos dar o tempo de conhecer aquela criatura. Às vezes, não se dá a oportunidade de conhecer o outro, porque o outro, às vezes, também não toma iniciativa. Às vezes temos um vizinho, o vizinho é diferente, uma etnia diferente, e não cumprimentamos. Por quê? Porque estamos esperando o vizinho tomar a iniciativa. Mas não foi o Cristo quem estabeleceu fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem? Parece que, se nós estamos esperando a iniciativa do outro, estamos vivendo sob uma outra máxima: esperar os outros fazer a você aquilo que você gostaria que fizesse aos outros. Não é esta máxima. Isto é, vamos tomar a iniciativa de fazer aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Por exemplo, bom dia. Não vou esperar ele dizer bom dia, eu vou dizer o bom dia. E assim no trabalho, dar o tempo de eu conhecer a pessoa para que eu tenha de fato um conceito que é diferente, que leva tempo, análise, e não sermos vítima do nosso próprio preconceito, do nosso julgamento prévio. Às vezes no Espiritismo escutamos a frase de que não se pode julgar. E esta frase, ela é herança de outras religiões tradicionais. Não se pode julgar. Mas o que é julgar? Enxergar o bem por toda parte é tão prejudicial como enxergar o mal por toda parte. Quando nós olhamos algo e de fato é errado, não há nada ruim em dizer que aquilo é de fato errado. Porque conhecer, aprender, tem por consequência automática o discernimento, que é diferenciar o erro do acerto. Então, se eu olho para alguém está fazendo uma coisa boa, errada, eu, por ingenuidade, não posso dizer, não, não estou vendo nada de errado que não pode julgar. Não, não se trata disso. Julgar é achar que jamais faríamos o que a outra pessoa está fazendo. Com a experiência da pessoa, com a mentalidade da criatura, na situação que a criatura se encontra. E é isto o que nos levava a refletir quando estávamos na atividade profissional dentro da cadeia. Se colocando na posição daquelas criaturas, era quase impossível algo diferente acontecer na vida daquelas pessoas, dado o trajeto que eles tiveram. Então, isto não faz com que você seja conivente com o mal que acontece. Esta compreensão da situação nos leva à compaixão. O que é a compaixão? O que eu posso fazer para ajudar? O socorro. Se eu entendo a dor alheia, eu vou procurar socorrer a dor alheia, sem ser conivente. Analisemos dessa forma a nossa intimidade para saber se de quando em quando somos tomados de preconceito. Estamos formando um conhecimento antes mesmo de saber quem é a pessoa. Dê tempo ao tempo para que, através desta vivência fraternal com todas as criaturas, independente de suas escolhas, de suas etnias,
de suas cores, venhamos dar o exemplo desse convívio fraternal, porque sendo espírita cristão, compreendemos que de fato somos todos irmãos. Jesus Cristo, quando nos ensinou a prece dominical, afirmou esta máxima já no início da prece, porque ela se inicia: Pai nosso que estais no céu. Ora, se o Pai é nosso, por consequência, todos somos irmãos um dos outros. Então não há espaço para preconceito, e sim apenas para a convivência fraternal, amando uns aos outros, como Cristo nos ensinou, não exigindo nada, simplesmente nos amando, isto é, nos fazendo o bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Júlio. Obrigada. Você, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está ok? Se alguém quiser perguntar. Na verdade, a minha é mais um comentário sobre isso que você falou, Júlio. Primeiro, um beijo. Você não me viu aqui, eu sou de Oslo, eu não sou de Dallas, como você sabe, só para não confundir. Assim, linda palestra, e tem a parábola dos talentos, né? Que nos diz que todos nós temos um gift, né? Em inglês falando, e que não é para nós enterrarmos os nossos talentos, e sim para a gente dividir com os outros, porque isso é que nos faz fulfill our purpose. Então, assim, isso claramente que acontece é uma não visão disso. Porque se a gente pensar que todo mundo tem a contribuir com o outro e que nos faz crescer essa interação, e isso do preconceito, da discriminação não cabe, porque somos todos irmãos. Então, eu acho que o que acontece é que a gente enterra mesmo os nossos talentos sem essa divisão, sem compartilhar o que nós temos de melhor com os outros. Então, é assim que eu vejo. O que está acontecendo é que as pessoas não estão usando o que elas têm de mais bonito para compartilhar. Obrigado, Fernanda, pelo seu comentário. De fato, há o efeito manado, né, do gado, começar todo mundo fazendo a mesma coisa pelo que está assistindo, ao invés de estar compartilhando o que é de melhor, né, é uma reação. E, infelizmente, dentro dessa reação há também aberração, porque eu sei que vocês assistiram aí as derrubadas das estátuas. E, de fato, tem estátuas que simbolizavam aqueles que oprimiram os negros. Mas começou a derrubada de estátua por toda parte no mundo. Eu fiquei sabendo também da derrubada da estátua de Winston Churchill. E a pessoa, para estar derrubando a estátua de Winston Churchill, ou não sabe nada de história ou nem assiste filme, porque hoje é tão claro, né? Que Winston Churchill, em função dele, é que o mundo ocidental se viu livre do Hitler. Se não fosse Winston Churchill, Hitler teria tomado conta da Europa e, por consequência, de todos nós aqui. Então, derrubar a estátua deste homem como sendo opressor não faz nenhum sentido. As criaturas têm que, de fato, ter conhecimento e, sim, dar-se o seu melhor, né? No nosso curso em inglês, que temos aqui no centro, nós temos um State Trooper, né? Ele é um policial do Estado. E ele ficou bastante triste com toda essa situação, quando ele viu a manifestação, porque uma pessoa suja o nome de milhares e milhares de policiais que todos os dias trabalham com respeito, com carinho, faz da sua profissão de fato um motivo de dignidade para todos, né? Prende a criatura se é necessário, mas sem nenhuma humilhação, enquanto que um cidadão deste, que já tinha várias passagens, né, dá um mau nome a toda uma organização, o que é bastante triste. E o que fica evidente, infelizmente, é o negativo que acontece, né, e não o positivo.
eu não quero tirar a vez de ninguém, se alguém quiser falar, mas eu só queria compartilhar mais uma historinha. Mas, Só um Graça, momentinho, Fernanda. Sim, pode. Oi? Pois não, Fernando. Só para concluir aqui o raciocínio, às vezes eu não sei como são o pessoal aí do Texas, né? Mas aqui eu vejo, como eu posso dizer, muita gente que não vivem. Por que que não vivem? Porque a pessoa fisicamente se encontra aqui nos Estados Unidos e psicologicamente a cabeça está lá no Brasil. Não vive no Brasil porque, embora psicologicamente estão lá, o corpo está aqui. Então a pessoa nem vive no Brasil nem nos Estados Unidos, né? E infelizmente, quando está com a mente voltada para o Brasil, fica sintonizada nos canais de televisão que tem vários interesses, nem sempre de estar informando. E durante toda aquela manifestação e as coisas que estavam acontecendo, eu recebi a notícia de um policial negro, fardado, que fora morto no morro, recebido pelos bandidos a tiro. E a gente pergunta, né? Cadê o protesto? Uhum. Cadê a manifestação em favor de alguém que estava trabalhando e na hora do seu trabalho fora morto, né? Porque ele é de pele negra, estava trabalhando, era policial, não tinha mais razão ainda de estar recebendo o apoio da comunidade, né? Ou a revolta de alguém morrer, né? Então, às vezes há um contrassenso na compreensão popular. Eu sei que às vezes nós espíritas ficamos assim fechados no mundo dos espíritos, né? Vamos para o centro, parece que não existe outra coisa no mundo. E a gente não pode ser pessoas alienadas, né, meus amigos? Nós estamos no planeta Terra, planeta de provas e expiações, fazemos parte da comunidade, né? E temos que estar convivendo para, através do exemplo, nós fazermos a nossa parte na construção de um mundo melhor. Oi, Fernanda. Pode continuar. no meu grupo, uma pessoa compartilhou uma coisa linda. Essa pandemia está trazendo coisas maravilhosas se a gente tiver olhos para ver, né, para sentir. Então, essa pessoa compartilhou uma coisa linda, que ela tinha discriminação como com uma determinada pessoa, falta de paciência, né, e até preconceito com uma pessoa que ela convivia. E aí veio a pandemia e eles fizeram um grupo que se reunia, um grupo de estudo, de oração, né? E aí ela teve a oportunidade de ter mais um convívio mais próximo com esse grupo e também com essa pessoa, com quem ela não simpatizava muito, mas era preconceito. E aí ela disse que toda vez que elas comentavam, estudavam, e essa pessoa fazia um comentário, no começo ela ficava meio irritada. Mas aí, com o convívio, com o conhecimento, ela foi perdendo esse sentimento, e aí agora ela compartilhou que tudo que a pessoa fala toca o coração dela, ela fica sensibilizada, ela fica tocada, emocionada, e ela mudou totalmente a opinião e o sentimento só porque conheceu a pessoa melhor, que era totalmente o que você estava dizendo, né? A gente, é o não conhecimento, é o preconceito. Então, hoje, ela, conversando com a gente, ela falou: eu sinto vergonha do sentimento que eu tinha por essa pessoa, que era simplesmente um sentimento de, já por causa de um grupo, já ter uma prevenção, e agora essa pessoa significa um monte de conhecimento novo, de aprendizado com os comentários dela. Então, eu achei isso incrível, como a pessoa estava aberta a isso e hoje vem assim. Eu acho lindo. Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Estão todos tímidos. Anitta, você quer dizer alguma coisa, Anitta? Não, só agradecer o Júlio por Sim. estar junto conosco novamente, certo?
É um grande prazer. Eu acredito que todo mundo deve ter adorado a palestra. E a casa agradece novamente, certo? A presença dele. E agora é o Alessandro que vai fazer a prece final. Ele não vai poder fazer. Será Não. que você pode fazer, ou Eliane Dantas? A Eliane Dantas está aí? A Eliette? Sim, Eliane Eliane está Dantas. aqui. Eliane, você pode fazer a prece final para nós? Posso. Então, Obrigada, Eliane. obrigada, Eliane. Agradecemos ao Pai, Jesus nosso Mestre, a todos a legião de espíritos amigos, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, termos recebido Júlio com todo carinho, agradecendo muito a presença dele, com as informações, as ponderações, que sempre são tão úteis para todos, para a reflexão, para a análise da nossa conduta, para que sejamos mais atentos, mais amorosos com os nossos irmãos, independente de cor, de raça, de credo, ou enfim, que saibamos e sintamos a presença de Deus entre nós, somos todos iguais, estamos aqui para evoluir e nos tornarmos a cada dia uma pessoa melhor. Esse é o nosso objetivo. Que o Senhor nos abençoe a todos, que tenhamos uma noite de repouso reparador, uma semana de muita reflexão, alegria, muito trabalho para que todos se sintam, que possamos nos sentir úteis uns aos outros. Que boa noite a todos e que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Júlia. Que assim seja. Tenha uma excelente noite para todos. Obrigada. 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 Tchau, Júlia. Obrigada a todos vocês também pelo convite. É isso, Sim. Fernanda. Obrigada pela presença, Fernanda. Sim. Bom te Tchau. ver. Bom te ver também. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, turma. Tchau, Eliette. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. New Ali. Boa noite, Ale. Boa noite, Jéssica. Boa noite, meu bem. Um beijo para todos. Beijos. A Lê fez a bainha, Lê? Boa noite, Felipe.